Tudo começou como mais uma corrida para bater minha meta. Era uma quinta-feira, quase meia-noite, e eu já estava acostumado com as entregas noturnas. A rota parecia simples: sair do centro de Santos, pegar a rodovia dos imigrantes e seguir até uma região mais afastada. Era um pedido fora do comum, mas o pagamento era bom. Melhor do que perder tempo esperando um pedido no app. O caminho começou tranquilo, com a moto deslizando pelo asfalto molhado da chuva recente. A rodovia estava deserta, o que era estranho, considerando que ainda era relativamente cedo. Enquanto eu pilotava, senti um arrepio percorrer minha espinha, mas ignorei. Talvez fosse o vento gelado da madrugada ou só o cansaço. Foi quando percebi que estava sendo seguido. Um carro preto com os faróis apagados apareceu no retrovisor. A princípio, achei que era um motorista qualquer, mas havia algo estranho. O carro não fazia barulho, nenhum som de motor, nenhum ruído de pneus no asfalto. Ele estava lá, seguindo a mesma velocidade que eu, mas completamente silencioso. Tentei acelerar para despistá-lo. Minha moto não é nenhuma máquina de corrida, mas tem potência suficiente para sair na frente de qualquer carro comum. Só que quando olhei novamente, o carro ainda estava lá, exatamente à mesma distância, como se estivesse colado à minha sombra. Cheguei ao local indicado no aplicativo, uma área afastada, cercada de árvores e sem iluminação. O GPS indicava que eu estava no destino, mas não havia nenhuma casa à vista, apenas um portão velho, enferrujado, com as grades cobertas por trepadeiras. O carro que me seguia desapareceu assim que parei a moto. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Desci da moto com o pacote em mãos, tentando manter a calma. É só mais uma entrega, só mais uma, repeti para mim mesmo. Bati no portão, mas ninguém respondeu. Então, o silêncio foi interrompido por uma risada baixa e distante que parecia vir de dentro da mata. Olhei ao redor, mas não havia ninguém, só o vento balançando as folhas das árvores. Quando me virei para voltar à moto, ela não estava mais lá, sumiu. Fiquei parado por alguns segundos, sem saber o que fazer. O app ainda mostrava que a entrega estava pendente, mas agora a rota indicava que eu deveria continuar a pé. Com o coração acelerado, segui a trilha indicada pelo GPS. Cada passo parecia me levar para mais fundo na escuridão. O som de folhas secas sendo pisadas surgia ao meu redor, mas eu não estava pisando em folhas. Era como se algo ou alguém estivesse me seguindo, mas nunca à vista. Finalmente, avistei uma casa. Era pequena, de madeira com as luzes acesas. Uma senhora estava parada na varanda, imóvel, me olhando. Segurei o pacote com mais firmeza e, hesitante, me aproximei. Antes que eu dissesse algo, ela apontou para a mesa na varanda. Coloquei a entrega lá, mas quando olhei para ela de novo, seus olhos estavam totalmente pretos, sem brilho algum. "Obrigada", disse ela com uma voz grave, quase gutural. Tentei responder, mas minha voz falhou. Quando me virei para correr, a casa desapareceu. Estava novamente na estrada, sozinho, com minha moto ao lado. O GPS marcava como entrega concluída, mas o endereço tinha sumido do histórico do app. Subi na moto, mas percebi que o relógio no painel estava parado. Marcava 22 horas e 15 minutos, o horário exato em que aceitei a corrida. O tempo parecia não ter passado. Enquanto acelerava para sair dali, algo apareceu no retrovisor. Era o carro preto, com os faróis apagados, seguindo exatamente o mesmo ritmo que eu, sem emitir som algum. Mas dessa vez, havia alguém no banco do motorista, e ele estava me olhando diretamente, sem desviar o olhar, como se esperasse algo. Eu nunca consegui esquecer aquela noite. Desde então, o carro preto aparece, sempre que aceito entregas em lugares isolados, e sempre, no mesmo horário. Desde aquela noite, a sensação de ser observado nunca mais me deixou. Toda vez que eu subia na moto para outra entrega, meus olhos automaticamente buscavam pelo carro preto no retrovisor, mesmo em plena luz do dia.
Eu evitava aceitar corridas noturnas, mas os horários de pico não pagavam tanto quanto as madrugadas. Então, contra a minha vontade, acabei voltando à estrada escura algumas semanas depois. Era uma sexta-feira, pouco antes da meia-noite, quando o aplicativo notificou um pedido. A rota parecia familiar, a mesma direção, a mesma área afastada. Recusei imediatamente, mas o pedido voltou, insistente, como se estivesse sendo enviado diretamente para mim. Algo no ar ficou estranho, o vento gelado, a rua silenciosa demais para aquela hora. Respirei fundo e aceitei, com o coração acelerado. O destino não era o mesmo da última vez, mas ficava na mesma região. Algo dentro de mim gritava para eu não ir, mas a curiosidade e a necessidade de ganhar mais uma grana falaram mais alto. Dessa vez, ao entrar na rodovia dos imigrantes, a sensação de déjà vu foi instantânea. A estrada deserta parecia me engolir. Os postes de luz pareciam piscar ao longe, como se algo interferisse na energia. Foi então que notei o som. Um leve zumbido, quase imperceptível, que ficava mais alto conforme eu avançava. Olhei pelo retrovisor. Lá estava ele. O carro preto, com os faróis apagados, deslizando pelo asfalto como uma sombra viva. Meu peito apertou. Era ele, sem dúvida. A mesma presença silenciosa, o mesmo vazio perturbador. Desta vez, decidi não acelerar. Continuei no meu ritmo, mas com os dedos apertando o guidão com tanta força que comecei a sentir dor. A cada quilômetro, o carro parecia se aproximar, mesmo sem alterar a distância. Era como se estivesse no mesmo ponto, mas cada vez mais presente, até que, sem aviso, as luzes do carro acenderam, iluminando todo o caminho à minha frente. Só que a luz não parecia normal. Era intensa, branca como um raio, e cobria tudo ao redor, apagando o asfalto e as árvores como se o mundo estivesse se desfazendo. Fechei os olhos por um segundo e, quando abri, não estava mais na rodovia. A estrada havia desaparecido. Estava em uma espécie de trilha, cercada por árvores secas que pareciam mortas há séculos. O silêncio era absoluto, mas eu sabia que não estava sozinho. Olhei para trás e o carro estava estacionado com a porta do motorista aberta. Uma figura saiu dele, alta e encapuzada, os passos ecoando como tambores no vazio. A figura não tinha rosto, apenas um vazio escuro sob o capuz. Cada movimento parecia roubar o ar ao meu redor, deixando-me tonto e sem força. A figura ergueu a mão e apontou para mim. Não falou nada, mas a mensagem foi clara. Eu sabia que ela queria que eu seguisse, para onde eu não sabia. Quando tentei recusar, o GPS da moto se ligou sozinho, a rota mostrando um destino que não fazia sentido. Siga em frente, dizia a voz mecânica, repetindo como uma ordem, não como uma instrução. Com o coração martelando no peito, segui adiante. A estrada parecia interminável, mas o silêncio foi quebrado por vozes. Sussurros vindo de todos os lados, chamando meu nome. Não eram vozes normais. Eram frias, distorcidas, como se pertencessem a pessoas que não estavam mais vivas. Finalmente, cheguei a uma clareira. No centro, havia uma casa velha e decrépita, iluminada por uma única lâmpada oscilante na varanda. Antes que eu pudesse reagir, a figura encapuzada apareceu novamente, agora ao lado da casa. Ela apontou para dentro, como se me convidasse a entrar. Eu não conseguia me mover. Estava paralisado, preso pela presença daquela entidade. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, a porta da casa se abriu sozinha. Lá dentro, eu vi algo que jamais esquecerei. Minha própria moto, estacionada, como se estivesse ali há anos, coberta de poeira e ferrugem. As vozes ficaram mais altas, agora gritando meu nome repetidamente. Meu corpo começou a ser puxado em direção à casa, como se a própria terra me empurrasse. Eu gritei, mas o som da minha voz foi engolido pela escuridão ao meu redor. Tudo ficou preto. Quando acordei, estava de volta na rodovia, parado no acostamento.
O relógio do painel marcava novamente 22 horas e 15 minutos. O pedido no app ainda estava listado como pendente, mas o endereço havia desaparecido. Hoje, toda vez que volto àquela estrada, sinto como se algo estivesse me esperando. E às vezes, no silêncio da noite, ouço os mesmos sussurros, chamando meu nome. A sensação de ser observado nunca desapareceu. Depois daquela noite, abandonei as entregas na região e até considerei largar o trabalho de entregador. Mas, como sempre, as contas apertaram e eu acabei voltando para a rotina. Evitava corridas noturnas e regiões isoladas, mas parecia que quanto mais eu fugia, mais aquele destino me perseguia. Uma noite, enquanto estava estacionado em um posto esperando novos pedidos, meu celular vibrou. Era um alerta de entrega. O endereço não parecia estranho, mas quando aceitei, o GPS imediatamente recalculou para aquela mesma região da rodovia dos imigrantes. Tentei cancelar, mas o aplicativo travou. As mensagens de erro pareciam se repetir como zombarias na tela. A estrada estava mais vazia do que nunca, e a cada quilômetro percorrido, o medo aumentava. Eu sabia o que estava por vir. E então, como esperado, ele apareceu. O carro preto, os faróis apagados, silencioso, sempre à mesma distância. Desta vez, não tentei fugir. Acelerei direto para o destino, como se enfrentá-lo fosse a única saída. Cheguei novamente àquele portão enferrujado, mas desta vez ele estava aberto. Do lado de dentro, a trilha estava iluminada por pequenas luzes penduradas nas árvores, como um convite macabro. A casa velha surgiu ao longe, mas agora parecia viva, respirando. As janelas pulsavam com uma luz amarelada, como olhos que me observavam. Quando parei a moto, o portão se fechou sozinho atrás de mim, selando meu destino. O som ecoou pela trilha e, em seguida, tudo ficou em silêncio. Respirei fundo, peguei o pacote, o mesmo de antes, mas agora com um peso estranho, quase sufocante, e caminhei até a varanda. Antes que eu pudesse bater, a porta se abriu. Dentro da casa, o ar era pesado e o cheiro de mofo misturado com algo queimado era quase insuportável. No centro da sala havia uma mesa e sobre ela uma foto minha, tirada naquele exato momento. O barulho de passos atrás de mim fez minha espinha gelar. Quando me virei, a figura encapuzada estava lá, mas agora eu podia ver seu rosto. Era o meu, só que deformado, os olhos vazios e a pele pálida, como se tivesse sido drenado de toda a vida. Ele ergueu o braço e apontou para a mesa. Eu não sei o que me levou a fazer isso, mas me aproximei e toquei a foto. O mundo pareceu explodir em luzes e sons. Imagens de momentos que eu não vivi passaram diante dos meus olhos. Acidentes, rostos desconhecidos gritando, minha moto abandonada em um lugar desconhecido. E então, o silêncio voltou. Quando abri os olhos, estava novamente na rodovia, parado no acostamento, mas algo estava diferente. Olhei para as minhas mãos e elas pareciam erradas. A pele estava pálida, fria, e ao olhar para o reflexo no retrovisor, quase não me reconheci. Meu rosto era o mesmo que eu havia visto na figura encapuzada. Tentei ligar a moto, mas ela não funcionava. Olhei ao redor e a rodovia estava deserta, como se tivesse sido esquecida pelo mundo. Foi então que percebi. Eu não estava mais vivo. E agora, quando estou na estrada, vejo outros entregadores, vivos, passando por mim sem perceber minha presença. Meu destino agora é ficar preso nessa rota, um fantasma esperando pelo próximo corajoso que aceitar uma corrida para o lugar onde o tempo e a vida deixam de existir. Era uma quarta-feira à noite, por volta das 23h30, e eu já estava pensando em encerrar o dia. O cansaço começava a bater, mas um último pedido entrou no aplicativo. O destino não era longe, um prédio no centro de São Paulo, na rua Mauá,
bem perto da Estação da Luz. Por ser uma região movimentada, achei que seria tranquilo. O nome do cliente chamou minha atenção. Senhor Elias. Algo no nome parecia antigo, quase deslocado, mas não dei muita importância. Quando cheguei ao endereço, minha impressão mudou completamente. O prédio era diferente de qualquer outro da região. As fachadas dos edifícios ao redor tinham placas modernas com luzes de LED e segurança na portaria. Mas aquele parecia abandonado. As paredes estavam descascadas, com pichações que se misturavam às marcas do tempo. Estacionei a moto e fiquei olhando o lugar por alguns segundos, como se algo invisível me segurasse ali. O aplicativo indicava que eu deveria subir até o 7º andar. Peguei o pacote e entrei. A porta estava destrancada, rangendo como se não fosse aberta há anos. Lá dentro, o ar era pesado, carregado de um cheiro metálico que eu não conseguia identificar. O hall estava escuro, iluminado apenas por uma lâmpada piscando perto do elevador. Chamei pelo cliente, mas ninguém respondeu. Resolvi tentar o elevador. Contra todas as expectativas, ele funcionava. As portas abriram com um som metálico estridente, revelando um interior antigo, com botões que pareciam mais decorativos do que funcionais. Enquanto o elevador subia, senti um frio intenso, como se algo estivesse me observando. Quando chegou ao 7º andar, as portas abriram, mas o andar parecia vazio. O corredor era estreito, com portas alinhadas dos dois lados, mas nenhum som ou luz indicava que alguém morasse ali. Verifiquei o número do apartamento no aplicativo. 702. Caminhei lentamente até a porta. A cada passo, o chão de madeira rangia sob meus pés, como se o prédio inteiro estivesse vivo, prestando atenção em mim. Quando cheguei à porta, bati 3 vezes. Silêncio. Então, do outro lado, ouvi um som baixo, algo que parecia choro. Senhor Elias. Swinguei e perguntei, tentando não demonstrar o nervosismo na voz. O som parou abruptamente, como se tivesse sido cortado. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no corredor vazio. Resolvi bater novamente. Dessa vez, a porta se abriu sozinha, revelando um apartamento completamente escuro. O cheiro lá dentro era ainda mais forte, agora definitivamente de algo podre. Estendi a mão para acender a luz, mas o interruptor não funcionava. Alô? Swing! Chamei, mas a minha voz parecia não ir muito longe. O ar estava tão denso que era difícil respirar. Dei 2 passos para dentro, tentando enxergar alguma coisa. Foi então que vi. No canto da sala, perto da janela, havia uma cadeira de balanço. E nela, um homem estava sentado, imóvel, com a cabeça baixa. Senhor Elias. Zrenia, chamei novamente. Ele não respondeu nem se moveu. O pacote tremia na minha mão. Decidi deixar a entrega sobre uma mesa próxima e sair dali o mais rápido possível. Mas quando me virei para a porta, ela estava fechada. Foi então que ouvi um sussurro vindo diretamente atrás de mim. Girei rapidamente, mas a cadeira de balanço estava vazia. O homem havia desaparecido. Um som de passos começou a ecoar pelo apartamento, mas eu não via ninguém. Os passos pareciam se aproximar, circundando o lugar. E então, uma risada baixa, carregada de algo inumano, cortou o silêncio. Tentei abrir a porta, mas ela não cedia, como se estivesse trancada por dentro. Meu desespero aumentava a cada segundo. As luzes começaram a piscar, revelando sombras que dançavam nas paredes, mesmo sem ninguém ali. Foi quando ouvi uma voz, rouca e fria, que parecia vir de todos os lados. Você também não deveria estar aqui. De repente, as luzes se apagaram de vez e o apartamento foi tomado pela escuridão absoluta. Meu celular começou a vibrar descontroladamente e quando olhei para a tela, o aplicativo mostrava entrega cancelada. Mas o nome do cliente havia mudado. Agora estava escrito, saia se puder. Tentei gritar, mas minha voz foi engolida pelo vazio. Algo passou correndo por mim, rápido e gelado, me empurrando contra a porta.
De repente ela se abriu e eu caí no corredor. Olhei para trás, mas o apartamento estava completamente vazio. A cadeira de balanço estava no mesmo lugar, mas agora coberta de poeira e teias de aranha. Parecia que ninguém havia estado ali em décadas. Saí correndo, descendo as escadas aos tropeços até alcançar a rua. Quando me virei para olhar o prédio, ele parecia diferente. As janelas estavam todas fechadas e nenhuma luz estava acesa. Desde aquela noite, nunca mais voltei à Rua Mauá, mas às vezes recebo pedidos que mostram o mesmo endereço. Eu cancelo imediatamente, mas o aplicativo insiste, como se algo ou alguém quisesse que eu voltasse. Mesmo depois de semanas, eu não conseguia esquecer o que aconteceu naquele prédio. O cheiro metálico, os sussurros, aquela cadeira de balanço, tudo parecia ter se gravado na minha mente. Mas o pior veio depois. Os pedidos começaram a aparecer com mais frequência. Não importava a hora ou o lugar em que eu estivesse, o aplicativo insistia em me enviar de volta para o prédio da Rua Mauá. Primeiro, eram notificações esporádicas. Depois, era como se o endereço estivesse fixado em todas as rotas. Mesmo cancelando o nome Senhor, Elias continuava aparecendo na tela como um fantasma digital. Até que, em uma madrugada, recebi uma ligação. O número era desconhecido, mas de alguma forma eu sabia que era sobre aquilo. Atendi, hesitante, e a voz do outro lado era a mesma que ouvi no apartamento. Está na hora de voltar, você sabe disso. Meu corpo gelou. Tentei desligar, mas o celular travou, como se estivesse possuído. A voz continuou, agora mais próxima, quase sussurrando ao meu ouvido. Tem algo que pertence a você aqui. Eu não sei o que me levou a aceitar. Talvez fosse o medo, talvez a curiosidade. Naquela noite peguei minha moto e voltei ao prédio. Ele estava lá, exatamente como antes, com suas paredes descascadas e janelas opacas. Mas dessa vez parecia me esperar. Ao entrar, a porta se fechou sozinha atrás de mim. O elevador já estava aberto, como se soubesse que eu viria. Subi direto para o 7º andar, meu coração batendo como um tambor descontrolado. Quando as portas se abriram, o corredor estava diferente. Agora, todas as portas estavam abertas, revelando quartos vazios e escuros. No final, a porta do 702 estava entreaberta, com uma luz fraca piscando lá dentro. Ao entrar, percebi que o apartamento havia mudado. Não era mais só um espaço vazio. Havia fotos espalhadas pelas paredes. Fotos minhas. De todas as fases da minha vida, criança, adolescente, adulto, era como se aquele lugar soubesse tudo sobre mim. No centro da sala, a cadeira de balanço estava novamente ocupada. O homem de antes, Senhor, Elias, estava lá, mas desta vez ele ergueu a cabeça. Seus olhos eram buracos negros, vazios, e um sorriso distorcido se formou em seu rosto. Você finalmente voltou, ele disse, sua voz ecoando como 1000 vozes ao mesmo tempo. Por quê? O que você quer de mim? Swinguei, perguntei, minha voz tremendo. Ele não respondeu. Apenas apontou para a mesa. Sobre ela havia um espelho. Quando me aproximei e olhei para o reflexo, senti o chão sumir sob meus pés. O que vi no espelho não era eu, era outra pessoa, alguém que parecia estar preso em sofrimento eterno, gritando silenciosamente. Antes que eu pudesse reagir, o espelho rachou e a sala inteira começou a tremer. A cadeira de balanço começou a se mover sozinha enquanto as fotos nas paredes pegavam fogo. O homem se levantou, sua figura crescendo até ocupar todo o cômodo. Você nunca deveria ter vindo aqui, ele disse, sua voz agora ensurdecedora. E com um último sorriso, tudo ao meu redor se desfez. Quando acordei, estava novamente na rua, deitado ao lado da minha moto. O prédio estava intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas no meu bolso encontrei uma única foto. Uma de mim mesmo, sentado na cadeira de balanço, no apartamento 702. Desde então, nunca mais aceitei pedidos no aplicativo.
mas toda vez que passo por um espelho, vejo a mesma imagem refletida. Eu, preso na cadeira, com olhos vazios, esperando pela próxima vítima que cometerá o erro de entrar naquele prédio. Terça-feira, 22h15. A noite estava particularmente fria em Porto Alegre e eu já estava pronto para encerrar as entregas. O fluxo de pedidos tinha diminuído e tudo o que eu queria era voltar para casa. Mas, de repente, meu celular vibrou. Um novo pedido apareceu no aplicativo. Algo estranho chamou minha atenção de imediato. O endereço de entrega era incomum. Não tinha um número ou complemento, apenas o nome de uma rua que eu não conhecia, seguida pela localização próximo ao cemitério São Jerônimo. Olhei para a tela, hesitei por alguns segundos, mas o valor do frete era tentador. Além disso, o pedido tinha sido rejeitado por todos os outros entregadores antes de chegar até mim. Algo em mim dizia para recusar, mas, movido pela curiosidade e pelo dinheiro, aceitei. Coloquei a rota no GPS e comecei a dirigir. Conforme me aproximava, as ruas iam ficando mais desertas e escuras. As luzes dos postes piscavam e o barulho da cidade dava lugar a um silêncio desconfortável. Foi aí que a voz do GPS anunciou: "Você chegou ao destino." Estacionei a moto e olhei ao redor. Não havia casas, comércios ou qualquer sinal de vida. Apenas o cemitério São Jerônimo, cercado por muros altos e portões de ferro enferrujados. Por um momento, pensei que fosse uma pegadinha. Enquanto eu decidia o que fazer, algo se moveu perto do portão. Uma figura encapuzada apareceu na penumbra. Era alta, magra e mantinha a cabeça baixa. Suas mãos estavam estendidas como se esperasse por algo. Minha respiração ficou pesada. Eu quis dar meia volta e ir embora, mas minhas pernas pareciam congeladas. Segurando o pacote com mãos trêmulas, caminhei até o portão. Antes que eu dissesse qualquer coisa, a figura ergueu a cabeça. Não consegui ver seu rosto sob o capuz, mas seus olhos não pareciam humanos. Eram completamente negros, sem reflexo algum. "É para você?" Zerênia perguntei, tentando parecer firme. A figura acenou lentamente com a cabeça e pegou o pacote. Assim que suas mãos tocaram o embrulho, o celular no meu bolso vibrou. Olhei para a tela e o pedido havia sido marcado como concluído. Não entendi como isso era possível. Eu não havia finalizado nada no aplicativo. Olhei de volta para o portão, mas a figura já não estava mais lá. Voltei para a moto, o coração disparado, e acelerei como se minha vida dependesse disso. Quando cheguei em casa, tentei deslogar do aplicativo, mas ele não permitia. Uma mensagem apareceu na tela: "Erro ao encerrar sessão. Tente novamente mais tarde." Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Toda vez que eu abria o app, o mesmo pedido aparecia, com o endereço do cemitério e o nome "destinatário não informado." Ignorei as notificações, mas elas se tornaram insistentes, surgindo a cada poucas horas, como se o aplicativo estivesse me forçando a aceitar. Na quinta noite, enquanto eu estava no sofá tentando relaxar, meu celular vibrou de novo. Abri o aplicativo, mas desta vez não era um pedido. Era uma mensagem direta de um usuário sem foto de perfil. "Obrigado pela entrega. Em breve, precisaremos de você novamente." Meu sangue gelou. Respondi: "Quem é você? Que brincadeira é essa?" A resposta veio imediatamente: "Eu não escolhi você, a entrega te escolheu." Apaguei o aplicativo naquela mesma hora. Ou pelo menos tentei. Quando fui desinstalá-lo, o ícone desapareceu sozinho. Pensei que tinha acabado, mas na manhã seguinte, quando desbloqueei o celular, o app estava de volta com uma nova notificação, pronto para a próxima entrega. Agora, toda vez que saio à noite, sinto como se estivesse sendo seguido. Não vejo nada nem ninguém, mas ouço passos atrás de mim. E às vezes sinto um cheiro de terra úmida, como se tivesse acabado de sair de um cemitério.
Naquela noite, as coisas ficaram piores. Meu celular vibrou incessantemente até eu ceder e abrir o aplicativo. O pedido estava lá de novo, mas agora o endereço era o meu próprio apartamento. Meu coração disparou. Quem quer que fosse, sabia onde eu morava. Levantei rápido, fechei todas as janelas e tranquei a porta. Ainda assim, algo no ar parecia errado. A vibração do celular parou, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Foi quando ouvi um som vindo do corredor do prédio. Eram passos lentos, quase arrastados, que pareciam ecoar diretamente na minha mente. Me aproximei da porta, tentando espiar pelo olho mágico, mas tudo o que vi foi escuridão, como se algo estivesse bloqueando a luz do corredor. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez, era uma nova mensagem. Sua última entrega está pronta. Abra a porta. Meu corpo inteiro tremia, mas algo, talvez uma força além do meu controle, me obrigou a girar a maçaneta. Quando abri, o corredor estava vazio. Não havia ninguém lá. Só que no chão, bem na minha frente, estava um pacote. Era o mesmo pacote que eu tinha entregado no cemitério. Mas agora, ele estava sujo de terra e coberto por marcas de mãos. Meu celular vibrou mais uma vez. Uma última mensagem surgiu na tela. Você é o próximo destinatário. Antes que eu pudesse reagir, as luzes do corredor piscaram e apagaram completamente. Senti um frio cortante me envolver e uma sombra gigantesca começou a se formar na parede. Ela se aproximava rápido, sem produzir nenhum som, exceto o ruído de respiração pesada que parecia vir de todos os lados. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. A última coisa que vi foi a sombra me envolvendo por completo, engolindo tudo ao meu redor. E então, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, meu apartamento estava vazio. Não havia sinal de mim ou de qualquer outra coisa que pudesse indicar o que aconteceu. Apenas o pacote permaneceu na entrada, agora com outro endereço marcado, o de outro entregador. E assim, o ciclo continua.